Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossos queridos jovens e adolescentes, muito bem-vindos a esse culto. Nós já tivemos um momento de adoração e de oração ao Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que nós temos de uma das partes mais famosas e, por que não, lidas da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 23, o Salmo de Davi. E o Salmo 23 diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi, o rei Davi que compôs esse maravilhoso salmo, como todos vocês sabem, teve uma vida muito conturbada. Embora numa idade muito nova, talvez adolescente, ele tenha sido indicado por Deus para ser o próximo rei de Israel, até ele chegar lá, muita coisa aconteceu. Ele foi perseguido por Saul, que se tornou seu sogro, mas era o rei de Israel, e por se sentir ameaçado, Saul perseguiu e tentou matar várias vezes a Davi. Depois que Davi se tornou rei, a despeito de várias vitórias e de muitas conquistas que ele teve, Davi teve que ter um encontro nu e cru com a realidade do seu pecado, por exemplo. Quando ele adulterou com Batseba, perdeu um filho, perdeu quase a nação por causa de uma revolta promovida por Absalão, o seu filho, que quis tomar o trono do pai. A vida de Davi, a despeito dele ser considerado como um grande herói bíblico, é uma vida comum, no sentido de que ela é parecida com a vida de cada um de nós, mergulhados em dramas, dificuldades, problemas, salpicados com momentos de felicidade, de refrigério, mas sempre com muita preocupação, com muitos desafios. E uma imagem que Davi conhecia muito bem era a imagem de um pastor, porque Davi era pastor. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. E cada momento que ele saía para pastorear, Davi experimentava dia após dia, não somente a experiência do pastoreio, não somente todas as vulnerabilidades que eles estavam expostos, diante de animais predadores, diante de um ambiente inóspito, o sol do deserto, o frio da noite. Mas em tudo isso, Davi experimentou que ele era pastoreado e cuidado por Deus, o Deus de Israel. E depois de experimentar todas as agruras da sua vida, todos os momentos bons de vitória, Davi chega à conclusão de que Deus cuida da vida dele. De maneira muito semelhante da forma como Deus cuida da vida de cada um de nós. E a imagem de Deus, o Senhor, como pastor das nossas vidas, é daquela pessoa que está junto de nós, nos conduzindo para caminhos bons ou pelos caminhos que não nos parecem ser tão bons assim, mas que são necessários para atravessar, com a finalidade de chegar aí sim em lugares melhores. A constante presença do Senhor nas nossas vidas, que se faz presente e notável não somente quando as coisas estão bem, mas principalmente quando as coisas não vão tão bem assim. Já é chover no molhado dizer que nós estamos vivendo em tempos difíceis, não é verdade? Já deu para perceber. E muitos de nós já estamos cansados de ouvir que tempos esses são difíceis, ou que não há muita esperança, ou que nós devemos ficar mais tempo da maneira como nós estamos distante uns dos outros. Mas eu queria trazer uma mensagem de consolo para o seu coração. Que a despeito de tudo que possa acontecer, a única coisa que não muda é a presença de Deus. É
a graça de Deus, é o consolo de Deus sobre as nossas vidas, que eu oro para que por meio dessa mensagem possa inundar o seu coração. E o Salmo, no verso 1, diz uma das frases mais bem aceitas, benquistas e memorizadas por todos nós, que é justamente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Poderíamos colocar dessa forma: porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, falando de outra maneira, porque o Senhor está comigo, porque Ele é o meu pastor, eu não preciso me preocupar, porque Deus cuida de mim. Mas é muito subjetivo esse negócio de Deus ser o nosso pastor, Deus ser o nosso cuidador. Sabe por quê? Porque nós não enxergamos Deus. Você não consegue ver Deus na sua realidade concreta, a não ser que o seu olhar esteja treinado espiritualmente para isso. Mas o Salmo, ele nos diz vários momentos em que você pode ter a certeza de que Deus está junto de nós. No versículo 2 e no verso 3, nós vemos o seguinte: que Deus, esse Senhor que é o nosso pastor, nos faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a alma e guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Note que os verbos que aparecem aí são todos eles ligados ao próprio Senhor. A iniciativa quem toma é Deus. E nós podemos sentir a presença de Deus em primeiro lugar nos momentos bons da nossa vida. Nos momentos em que nós somos realmente abençoados. Nos momentos em que nós olhamos ao nosso redor e o que nós vemos são pastos verdejantes. São riachos de água corrente. Aqui no calor de Cuiabá, você ir lá para a Chapada e dar um mergulho e molhar-se numa cachoeira de água gelada, de água refrescante, aquela sensação de vigor. E a proteção de Deus, que está à frente de nós e nos guia pelo seu caminho, nas veredas da justiça, não porque nós merecemos, mas porque Ele, Deus, o nosso pastor, tem prazer em nos guiar, em nos refrigerar, em nos consolar. Mas o grande problema é que nos momentos de felicidade, nos momentos de bênção, muitas vezes Deus está ausente do nosso radar, porque nós imaginamos que aquilo que nós estamos experimentando, talvez seja porque eu sou competente, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu dei sorte. Não. Nos momentos bons da vida, é Deus, é a graça de Deus que nos permite desfrutar dos benefícios que todos nós temos desfrutado ao longo da nossa vida e que nós vamos continuar desfrutando. Mas não tenha dúvida de que por trás de tudo isso está a boa mão do Senhor, a mão graciosa do nosso pastor, do pastor das nossas almas. Mas quando nós não reconhecemos que Deus está conosco, aí que surge um grande problema. Quando será que realmente nós podemos sentir que Deus está conosco? Nos momentos bons. Nos momentos em que a presença dele se transforma e se traduz pela paz do meu coração, ou pelas conquistas profissionais, ou pelos êxitos materiais. Saiba que tudo isso vem das mãos de Deus. Mas um outro ponto que o próprio salmista ele enche a boca para declarar é que Deus não é apenas o seu Senhor em momentos favoráveis, onde as ovelhas estão em pastos verdejantes comendo uma comida, um alimento fresco, ou eles estão bebendo água fresca, ou eles estão sendo guiados pelo lugar certo. A mão do Senhor está conosco, como nosso pastor, a nos proteger e a nos sustentar. Quando nós estamos em uma situação muito diferente dessa primeira que eu acabei de falar. O verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Há 2, 3 mil anos atrás, na época de Davi, o nomadismo era algo corrente, ou seja, você tinha que ir de lugar em lugar
de acordo com as épocas, de acordo com as estações, para você ter alimento, para você poder cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. E de vez em quando o pastor tinha que conduzir o rebanho a um lugar onde tinha grama melhor, onde tinha alimento mais nutritivo. Só que não era uma viagem rápida. Eles tinham que passar dias andando e guiando o seu rebanho. E se nós pensarmos num deserto, de dia é aquele calor, mas de noite é uma escuridão fria, gélida. Eles estão todos rodeados por chacais, por lobos, por leões, por ursos que estão rondando, famintos, para abocanhar uma das ovelhas. E essa é a cena que vem à mente de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale é um lugar baixo. Sombra da morte nos apresenta o sentimento de medo, de terror, de insegurança que Davi tinha que passar para conduzir o seu rebanho, que às vezes nós temos que atravessar em momentos determinados da nossa vida, onde as coisas não parecem ser favoráveis, onde há mais possibilidade de dar errado do que certo, quando tudo parece que vai arruinar. Em momentos como os nossos, por exemplo, inéditos nesse século e no século anterior, talvez, em termos de doença. Nós não sabemos para onde ir, o que pensar, o que fazer com tanta informação. Tem pessoas paralisadas pelo medo, tem pessoas que estão totalmente afetadas emocionalmente. Mas saiba, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. O mesmo Senhor que, como pastor, conduz o seu povo, o seu rebanho, para lugares bons, para lugares onde o alimento é abundante, para lugares onde a água é refrescante, por caminhos amplos, é o mesmo Deus que, para chegar em um lugar bom, para chegar no objetivo, no centro da sua vontade, Ele às vezes nos faz passar por becos, por ruelas, por vales, lugares escuros e gélidos como a sombra da morte. Mas não temerei mal algum. Eu não vou ter medo, por quê? Porque o Senhor está comigo. Deus, meus amados, não é um Deus que vê de longe, dos altos e sublimes céus, sentado no seu trono, vê cada um de nós indo para uma direção. Não, Deus está conosco. O Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele participa dessa jornada que nós estamos andando nesse mundo, nessa vida, olhando para Jesus, mas o Espírito Santo está nos conduzindo. Deus está conosco, nos protegendo, com o seu bordão, com o seu cajado, um pedaço de pau e um cajado mesmo que o pastor usava para conduzir o seu rebanho, mas também para proteger dos predadores. Se nós temos a dificuldade, o medo de passar por situações difíceis da nossa vida, de insegurança, a única coisa que nós não podemos ter é medo de estarmos sozinhos. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus está com você. Ainda que seja no leito de morte, Deus nunca abandonará o seu rebanho. Ainda que seja debaixo da mais terrível perseguição ou da mais incalculável tribulação, o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo, nos mostrando o caminho. Ainda que o beco seja apertado para passar, Jesus está à frente, conduzindo o seu povo. E se Jesus passou pelo beco, e se Jesus também andou pelo vale da sombra da morte de forma triunfante, nós podemos segui-lo, olhar para o seu exemplo, sentir temor talvez, mas nunca sentir que nós estamos desamparados. Saiba, meu jovem, meu querido adolescente, muitas coisas estão mudando, coisas terríveis estão acontecendo, pessoas estão morrendo aos milhares, aos 10 milhares, aos 100 milhares no mundo todos os dias. Mas Deus não nos abandona. Deus está conosco em toda
e qualquer situação. Essa era a convicção de Davi. Ainda que eu ande por essa situação, não temerei, porque o Senhor está comigo. No verso 5, o salmista diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus tem uma bênção especial para aqueles que são o seu rebanho. Deus tem algo preparado do seu coração e do seu plano para trazer uma realidade de bênção, de realização para cada um daqueles que depositam a sua confiança nele. Deus tem preparado uma mesa para nós, diante dos nossos inimigos, para que os nossos inimigos sejam envergonhados, seja esses inimigos satanás, os seus demônios ou qualquer um que se levanta contra você, contra nós. Deus está preparando uma mesa de banquete para nós. E Ele está a ungir as nossas cabeças com óleo, que na linguagem do Antigo Testamento significa um ato de honra. Imagina você ser honrado pelo próprio Deus. Nós não merecemos, é verdade. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Mas, sabe de uma coisa? Quando nós permanecemos fiéis a Deus, em qualquer circunstância, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, seja nos pastos verdejantes, ou seja no vale da sombra da morte, uma certeza que você e eu podemos ter é que Deus tem preparado uma mesa de honra, de fartura, de descanso, de bênção. Quando é o Senhor que é o nosso pastor e nos conduz, Ele sempre há de nos conduzir para o melhor lugar. Para o lugar onde eu posso encontrar a realização plena em Cristo. Um lugar onde eu posso encontrar o meu lugar no mundo. Um lugar onde eu posso entender por que Deus me criou. Um lugar onde eu posso ver o meu futuro diante dos meus olhos. Você que é jovem e adolescente tem um futuro na sua frente, talvez você não saiba o que vai acontecer. Tantas coisas de insegurança, tantas coisas que parecem que você não consegue vislumbrar, mas permaneça fiel, porque Deus há de conduzir você a concretizar não somente os seus simples sonhos, mas os sonhos dele, de Deus, em relação a cada um de nós. No momento em que nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando deixamos Deus ser o rei, o pastor das nossas vidas, quando nos entregamos totalmente a Ele, nos curvando diante do cajado e do bordão dele, Deus, Ele sempre nos levará ao melhor lugar aonde podemos estar. Que pode não ser o lugar mais rico do mundo, mas é o lugar que com certeza você vai sentir uma satisfação indescritível, uma paz incalculável dentro de você. É hora de você colocar o seu futuro nas mãos do Senhor. O que você quer estudar? O que você quer ser? Antes de responder essas perguntas, a pergunta mais importante é: quem tem conduzido a sua vida? Quem tem sido o pastor da sua vida? E em último lugar, no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nós, quando estamos debaixo do pastoreio do Senhor Jesus, aquele que é o bom pastor, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Nós não precisamos correr atrás das bondades, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão durante 1 ano, 2 anos, até eu ficar adulto, até eu casar? Não, todos os dias da minha vida. A gente fica muito preocupado em termos coisas, não é verdade? Em sermos abençoados. E é uma oração justa para cada um de vocês, para cada um de nós fazermos. Quem aqui não quer passar no vestibular? Quem aqui não quer ter um emprego digno? Quem aqui não quer ter bônus gordos no final do ano? Quem aqui não quer realizar o seu sonho, ora? O ponto importante é que
às vezes nós colocamos a nossa ambição à frente da nossa devoção. Às vezes nós colocamos os nossos sonhos, as nossas perspectivas e expectativas à frente de um coração quebrantado diante do Senhor. Às vezes nós queremos ser pastores das nossas próprias vidas, cuidar do nosso próprio nariz, pensando que nós temos as respostas de todas as coisas, quando a Bíblia e o Salmo 23 nos ensinam que quem conduz para um lugar, para uma condição onde bênção e misericórdia, onde bondade e fidelidade nos acompanhem e nos seguem, é somente Deus, aquele que é o Senhor, que é o nosso pastor, e em quem nada teremos falta. E sabe qual que é o ápice da bênção? O ápice da bênção é o que está no finalzinho do verso 6. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Você pode ler todos os salmistas, sabe qual é o desejo mais íntimo dos salmistas? E sabe qual que é o desejo mais íntimo de todo aquele que ama o Senhor? É de estar em sua presença. A figura do templo, da casa do Senhor, é o símbolo da presença dele. Hoje já não temos a presença de Deus restringida a um lugar, a um templo. A presença do Senhor está em todo lugar. A glória do Senhor, por meio de Jesus Cristo, está esparramada em toda a terra. Entretanto, você saber que essa presença existe e você viver dentro do âmbito dessa presença são duas coisas muito diferentes. Somente quem tem a vida cuidada pelo bom pastor é que pode habitar na sua presença. Deus compartilha a sua presença apenas ao seu rebanho. Eu, você, todos os nossos irmãos, jovens da UMP, adolescentes da UPA, membros e frequentadores da nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus espalhada em todos os cantos deste mundo, o rebanho. Esse rebanho que passa por dificuldade, por que não? Esse rebanho que tem momentos de felicidade na vida, sim, mas é um rebanho que não é definido por aquilo que ela possui, mas é definido por quem ela segue. Você sabia que a ovelha é um dos animais que mais necessitam de um cuidado de um ser humano? Deixa uma ovelha sem ser tosquiada durante alguns meses, ela vai virar uma bolota suja de pelo. Deixa uma ovelha desgarrada, perdida por aí, ela não vai conseguir sobreviver. A ovelha perde o sentido dela, de existência talvez, sem o pastor conduzindo ela, cuidando dela, nutrindo ela, protegendo ela. Assim é a nossa vida diante de Deus. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E João vai nos ensinar que Jesus disse que Ele é o bom pastor. Sabe por que Jesus é um bom pastor? Porque Ele dá a vida dele pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida por você, para que nós possamos estar no lugar dessas ovelhas, para que possamos olhar para Deus e falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, só quem foi lavado pelo sangue de Jesus pode dizer que o Senhor é o pastor dele. Que privilégio e que bênção, não é verdade? Esse pastor que cuida de nós em tempos bons de fartura, mas o mesmo pastor que não arreda pé da nossa presença, do nosso lado, quando nós estamos andando pelo vale da sombra da morte. Antes ele vai à frente, cuidando de cada um de nós. E é um pastor que nos leva num lugar ideal, onde ele tem preparado uma mesa de fartura, diante de todos os nossos adversários, dos nossos predadores, honrando e abençoando a vida de cada um. E esse pastor que faz com que todas as suas bênçãos sigam cada um de nós, com a finalidade de nós nunca mais sairmos da sua presença. Meu caro irmão, querido adolescente, mocidade da nossa igreja, quem tem sido o seu pastor? Nós temos muitos pastores, né?
na igreja. Temos o reverendo Marcos, temos o reverendo Anderson, eu sou o pastor de vocês, mas eu estou falando do pastor que pode dar a vida deles por você. Aliás, o pastor que já deu a vida dele por você, Jesus Cristo. Ele é o pastor, o bom pastor, o pastor que Davi vislumbrou aqui, o pastor que está em todos os momentos da nossa vida a nos conduzir sempre para o melhor lugar. Que você possa se entregar a esse pastor e que todos nós possamos estar juntos como rebanho. Não vamos nos dispersar por causa da pandemia, não, porque nada pode nos tirar o privilégio de sermos rebanho do Senhor, aquele em quem nós não precisamos sentir falta de nada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo e por esse culto. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor seja o nosso pastor e que possamos, Senhor, ser conduzidos tanto para lugares bons, através de lugares que são desconfortáveis, mas que nós sabemos que nos leva ao lugar da bênção. E a maior bênção é estar sempre na Tua presença. Seja onde quer que Tu fores, que possamos nós Te seguir também. É essa bênção que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.